Quinta-feira é dia de saber dos lançamentos de filmes e séries sem spoiler. Com essa chuvinha que não vai ser muito, não vai demorar muito para acabar, mas o Felipe Hoffman traz as informações para a gente. É com você, Felipe. Oi pessoal, tudo bem? Coluna Sem Spoiler de hoje para trazer duas dicas muito legais que chegam tanto nos streams quanto também nas telonas. Começando nos cinemas, tem um longa chamado Operação Vingança. Aqui a gente vai ter Rami Malek, vencedor do Oscar, né, aí com Bohemian Rhapsody, e Laurence Fishburne, que também já foi indicado ao Oscar algumas vezes. A gente vai contar uma história de vingança exatamente desse cara vivido pelo Rami Malek chamado Charlie. Ele é um agente da CIA que trabalha com tecnologia. Ele não consegue ali atirar, ele não consegue ter esse combate corporal de outros agentes da CIA, né? O foco dele está na tecnologia. Só que um evento traumático na vida dele, né? A esposa acaba perdendo a vida em um atentado terrorista em Londres, muda completamente os planos que ele tinha para a vida. E aí ele, usando as ferramentas que ele possui, começa a investigar quem foram os assassinos aí da sua esposa ou os mandantes desse atentado terrorista. Ele consegue juntar todas essas informações e leva para a CIA. A partir desse momento a história começa de Operação Vingança, quando a CIA sabe dos problemas que a empresa tem, né, que essa organização existe ali nos Estados Unidos possui, e que os dois começam a entrar em conflito entre os interesses dele encontrar essas pessoas que mataram a sua esposa, como também destrinchar todo um esquema terrorista. Mas a CIA tem noção do que está acontecendo e fica brigando implicitamente com o Charlie, né, esse personagem do Rami Malek, para ele não conseguir atingir tais feitos. Então a gente vai ter uma pessoa em busca de vingança, uma organização tentando frear tudo isso, e um outro grupo dentro que fica correndo paralelo aí, que ajuda nessa história. O filme, ele é baseado em um livro ali que acontece nos anos 70, 80, bem num contexto de Guerra Fria. Então, para aquele teor detetivesco, até funcionava um pouco mais. Acontece que aqui existe uma adição muito grande de tecnologia que dá justamente essa atualização na história, né, para situar nos dias presentes. E talvez isso pode se perder um pouco na verossimilhança da história, da gente acreditar que de fato todas aquelas artimanhas tecnológicas estão acontecendo para ajudar o personagem principal a chegar no seu objetivo. Talvez aí o filme dê uma patinada, mas para quem gosta de um drama policial, de uma história de vingança, de uma história de um grande amor que você vai correr atrás, pelo menos para vingar ali o que você perdeu dentro de um contexto policial, né, esse thriller policial, Operação Vingança é uma boa pedida aí para quem gosta de um cineminha um domingo à tarde. Agora, se o seu foco é histórias bem contadas de apocalipse, essa dica aqui é fantástica. Estamos falando de The Last of Us. A segunda temporada da série chega na HBO agora nesse domingo, com o seu primeiro episódio, né, no horário nobre da HBO, ali 10, 11 horas da noite, para continuar a história do Joel e da Ellie, personagens que foram muito clássicos nas histórias de videogame, onde The Last of Us baseia a sua história, né? O game homônimo foi um dos games mais vendidos de todos os tempos. Na semana passada a gente estava falando de Minecraft, The Last of Us também foi um dos jogos mais vendidos da história, e aqui a gente tem uma adaptação muito fiel à história dos videogames. A HBO conseguiu trazer ali toda a essência de The Last of Us, todo o clima de suspense, o terror e principalmente o medo entre humanos dentro de um contexto de apocalipse. A gente vai ter a história do Joel, vivido pelo Pedro Pascal, cuidando da Ellie, que é a personagem vivida pela Bella Ramsey. A primeira temporada foi excepcional, foi uma das séries mais vistas do ano na HBO, e depois de longos 3 anos de espera, a gente chega agora com a segunda temporada contando o segundo jogo. Então quem jogou já The Last of Us sabe mais ou menos do que se trata, mas o spoiler aqui, qualquer coisa que eu falar é um spoiler, porque o segredo é absoluto. Todos os detalhes dessa história de The Last of Us são contados do jeito que tem que contar, no tempo que precisa contar, e eu garanto que você vai se surpreender se você não conhece nada da história de The Last of Us. A segunda temporada estreia na HBO e você, se nunca jogou o jogo, ou se já jogou e quer revisitar a franquia na sua televisão, ficar no domingo à noite assistindo The Last of Us é pedida certa. Para quem gosta de um bom suspense, um thriller policial nos cinemas, e para quem gosta de um terror apocalíptico e terror entre humanos, aí são duas pedidas maravilhosas para curtir no fim de semana. Eu fico por aqui e na semana que vem eu trago mais novidades na nossa coluna Sem Spoiler. Um abraço e até lá, tchau, tchau.